Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês nesta terça-feira? Que hoje tá um pouquinho mais quente, graças a Deus. Mas aí tivemos dias bem gelados também, graças a Deus. E eu tô aqui hoje, nessa terça-feira, para convidar vocês a despertar o poder interior. Saber qual é o seu poder valoriza quem você é. E eu vou estar com quem? Com ela, Roseli Moretti, que já chegou aqui. Ela é terapeuta, ela é coaching, ela é terapeuta de barra de axis, facilitadora dessa técnica também e outras cositas mais que ela mesma vai falar assim que ela entrar aqui para bater um papo muito legal comigo. Eu sou a Terapia Integrativa e estamos aqui para mais um papo com mulheres. Gratidão a todos vocês que já estão aqui. Um ótimo dia. Oi, Bom dia, meu amor. Como é que você bom dia. está? Eu tô bem. Que alegria ter você aqui comigo Eu também fiquei para com um bate. pelo convite. Eu falei, ela tá convidando as amiguinhas, não vai me convidar nunca, não? Claro que eu ia convidar, lógico que eu ia, para ter você aqui, esse prazer imenso de ter você aqui comigo, falando um pouquinho da sua jornada, da sua vida. A Roseli tá com uma série, gente, muito bacana sobre gratidão. Então, assim, são 51 dias, já está acabando, mas aí tem várias coisas para a gente conversar sobre isso, o que a gratidão e o poder de agradecer nos traz. E eu vou deixar agora com ela, para ela se apresentar, falar o que ela faz, enquanto eu vou convidando a galera, tá bom, Rô? Ah, tá É bom. com você. Bom, algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, porque eu e a Elane, nós somos de um grupo, né, que a gente tá sempre ali se encontrando, mas para quem não conhece, eu sou Roseli Moretti, assim como a Elane, eu sou aqui de Osasco. E nesse momento eu estou terapeuta, coach, consteladora, Hum, praticante de barras de axis, facilitadora de barras de axis e, como a Elaine fala, outras cositas más, né? muitas cositas. Tem outras ferramentas que eu utilizo nos meus programas e que as pessoas gostam muito e que anteriormente eu resistia tanto, mas que são as cartinhas, que inclusive eu tirei as nossas cartinhas aqui do dia para ver Oh. que ia ser essa nossa conversa hoje, Ai, né? que delícia! E Adoro! E como que cheguei, né, nessa caminhada? Como eu cheguei a estar nesse momento como uma desenvolvedora de potencial humano, né? Eu Sim, sou corporativa, assim como a Elane também. Não sei se a Elane ainda está, sim. mas eu sou, Não, não eu estou fui mais. Agora eu só estou a terapeuta. mais. Então, eu sou do mundo corporativo, eu trabalhei há 28 anos na área de TI, trabalhei muito focada em gestão de projetos, de sistemas integrados, né? Uhum. Paralelo a isso, também vim numa jornada de 15 anos. Então, assim, na metade da minha jornada da carreira de TI, eu também vim trilhando a minha jornada de desenvolvimento humano. Então, fiz muitas formações. No começo eram coisas para mim, e que era justamente Uhum. para esse tema que a gente está falando aqui, era para me fortalecer, era para buscar a minha força interior, o meu poder interior, né? Para eu me conhecer e Sim. transformar e olhar para a vida de uma maneira diferente, né? E que me Sim. desse mais alegria e mais poder para estar criando mais coisas na minha vida. Então eu comecei como eu diria que eu era uma xereta, uma buscadora, como sempre fui desde criança, Uhum. sempre fui muito xereta, sempre quis estudar muito. E aí eu Uhum. fui me apaixonando, as coisas foram se transformando na minha vida e eu começou a minha força interior, a minha essência começou a se manifestar e dizer é esse o seu propósito, você contribuir para que outras pessoas também acessem isso, né? Então, Uhum. foi como a maioria das pessoas, né? A gente vai pela dor, cura as nossas dores e depois a gente começa a compartilhar e contribuir para que as pessoas também possam olhar para suas dores com amor, com carinho, acolher e transformar em algo de bom e que possa levar mais adiante e contribuir com outras pessoas. Então é assim, é um efeito em cadeia. Um vai transformando, que vai Isso transformando mesmo. o outro.
E é incrível, né, Rô? Porque a gente só consegue levar alguém a trilhar algum caminho, né, de busca interior quando a gente já trilhou esse mesmo caminho, né? Não tem um segredo, né? Às vezes as pessoas acham que, ai, como assim? Eu só consigo conduzir, auxiliar, né? Ser um instrumento mesmo para um cliente, para uma pessoa que tá ali na minha frente, se eu trilhei aquele caminho. E, infelizmente, como você disse, a gente trilhou o caminho pela dor. E hoje eu gostaria muito que as pessoas não chegassem ao ponto de ter tanta dor, né? Passar pelo sofrimento sem escolher ficar na dor, né? E aí galgar um outro caminho. E você falou um pouquinho dessa trajetória linda sua, e isso foi despertando esse seu poder interior. E como foi para você perceber esse poder que você tem, que todos nós temos, mas que está ali adormecido? É exatamente o que eu ia falar, do todos nós temos, né? E às vezes as pessoas acham até que não existe isso que elas estão falando que todos nós temos, e todos nós temos mesmo, né? E tudo parte da gente estar disposto a olhar para isso, que a gente faça a escolha de receber esse poder que todos nós temos, né? Sim. E para uns pode levar mais tempo, para outros pode levar menos tempo. E assim como você, eu também tenho essa busca de que não tenha que demorar tanto tempo como demorou para mim, né? Que possa ser mais leve, que possa ser mais rápido, né? Sim. Eu às vezes costumo dizer para as meninas que a maioria das que vêm para mim são mulheres, né? Às vezes eu digo para elas uma coisa que eu ouvi um dia de uma pessoa sábia e que eu levo adiante, né? Que não importa quantos tombos a gente leva, mas em quanto tempo a gente levanta daquele tombo, né? Sim. Então isso para mim impactou bastante quando eu ouvi isso, e foi algo que contribuiu também para mim, de querer levar as pessoas também para que não tenha que demorar tanto, para que faz parte da nossa jornada, né? Para mim foi, você me perguntou como que foi isso para mim, né? Não foi tão rápido, né? Porque quando a gente entra nessa jornada do autoconhecimento, a gente sempre acha que já resolveu tudo. Sabe de nada, né? Eu ri porque não sabe de nada o que está acontecendo. Fez um cursinho de final de semana, já se acha a terapeuta, o coach, né? E assim, sabe de nada. Quanto mais a gente mexe nisso, Elaine... Por isso que eu ri, Rô, porque quanto mais a gente fuça... É que nem aquele negócio, quanto mais a gente mexe, mais fede, né? Assim mesmo, gente, é uma coisa louca. Quanto mais a gente mexe, mais coisas vêm à tona. Mas é como... Só que assim, o que acontece? Vem à tona, mas quanto mais também a gente vai exercitando esse músculo, mais rápido vai transformando isso também, né? Você me perguntou de como foi para mim. Eu tive depressões mais fortes, vamos dizer assim, de depender de medicação aos meus 29 anos, de ter que tomar medicação. Eu tive um pouco mais fraco um pouco antes, há uns 10 anos antes, com 19 anos. E todas as depressões, elas vieram a partir de perdas, né? Então, foi a perda do pai na adolescência, foi a perda de um relacionamento aos 29 anos. E depois outras perdas de emprego. Então, a gente está sempre se recriando, se reconstruindo, né? Por conta que faz parte da nossa jornada a gente passar por isso. Mas é uma questão como a gente vai lidar com isso, como que a gente vai olhar para isso, né? Então... Sim, a gente não tem essa amorosidade, né, com a gente. Eu percebo que falta isso, né? Eu tenho uma perda, mas eu não tenho a amorosidade de acolher a minha perda. É uma coisa muito louca isso, né? E às vezes, as pessoas que estão de fora, elas estão vendo, elas querem ser uma contribuição para você, elas querem te ajudar. Eu lembro de hoje, eu falando muitas coisas às vezes para as minhas clientes, que eu falo,
caramba, eu ouvi isso há tantos anos atrás e não fazia tanto sentido como hoje faz, e que eu consigo levar de uma maneira mais leve para essa pessoa estar ouvindo. Lá, em outros momentos, eu tampava os meus ouvidos e eu não conseguia captar aquilo que as pessoas às vezes estavam tentando me ajudar, tentando dizer para mim, né? Seja nas terapias, seja numa conversa com uma amiga, porque a gente, né, a gente tem várias maneiras de buscar essa ajuda, né? Não necessariamente somente pela terapia. É claro, a terapia vai ter uma pessoa que vai te dar a mão, ela já conhece, ela já tem uma certa experiência com aquela situação e ela vai poder te apoiar. Mas não significa que uma amiga também não vai poder te ajudar. Depende das amigas também que você vai se encontrar pelo Vai se caminho. relacionar, né? Que vai te afundar mais, porque ela tá passando pela mesma dor, né? E aí vai juntando o montinho das dores, né? Isso mesmo. Mas o ideal é esse olhar, né? Que hoje, quando eu falo sobre passar pela dor e escolher não vivenciá-la, é justamente porque lá atrás, assim como você, eu tive muitos problemas e aí eu tive que ir para medicação, fazer, né, todo um trajeto de dor. Só que o meu despertar surgiu realmente da minha dor. Porque chegou um ponto que eu falava, gente, eu tô tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, remédio para ficar bem, remédio para não ficar bem demais, né? Porque também tinha aquela questão da euforia, então você não podia ficar muito eufórico, né? Tinha que ficar num patamar. E aí um dia, com todos aqueles medicamentos assim na mesa, eu fiquei pensando, que ponto é esse, né? O que eu tô buscando? E eu vou viver à base disso, ou eu vou viver uma vida que está me esperando. Mas qual a vida que está me esperando? Porque até então eu só conhecia essa vida. E aí vem essa chamada, né? De o para onde eu estou olhando, né? E eu escutei também uma frase assim, né? Tipo, que você precisa estar dentro de você. Eu quase dei um soco na pessoa, né? Tipo, que precisa estar dentro de mim? Né? Então, tipo assim, o que eu preciso estar dentro de mim, então é o quê? Tristeza, agonia, né? Porque é só isso que eu tenho. E aí, a partir daí, vem um despertar mais consciente, né? De buscar o que eu preciso está dentro de mim. E aí eu comecei a olhar para Elane, porque até então eu não estava olhando, né? Eu estava olhando o externo, estava buscando lá fora algo que eu precisava ter aqui dentro. E é desafiador. É muito desafiador você olhar para você. É tão E aí eu falei, coisa louca! Primeiro, a gente precisa se permitir olhar para dentro da gente, porque às vezes, da mesma forma como a gente tem o lado luz, a gente tem o lado sombra. E às vezes a gente precisa olhar para o lado sombra, né? Às vezes a gente precisa olhar, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo. Não tem nada de errado a gente sentir, Não. ter esses sentimentos, quando a gente está presente para eles. E olhar de que forma que eu posso transformar isso em algo que seja contribuição. O medo em desequilíbrio, eles nos paralisa, mas o medo em equilíbrio, ele nos protege, evita que a gente faça escolhas que a gente possa se arrepender, né? Então, era até um assunto que eu estava falando ontem com uma cliente minha, que tem aquela coisa que a gente vê na internet, o pessoal fala, cancela, 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 tudo é cancela, cancela, cancela. Né? Tudo. Tudo é cancela, cancela, cancela. Mas eu falei para ela assim, não adianta você só falar cancela, 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 querendo empurrar aquela coisa como se você não quisesse ver. Olha para aquele sentimento que você está sentindo. É raiva, é medo. Olha para esse sentimento. Tudo bem, você vai cancelar, mas olha para ele, para a consciência que ele está querendo trazer para você. Acolhe esse sentimento e olha para ele. Que consciência ele quer trazer para você para que ele possa ir embora, para que ele possa ter cumprido com o papel dele. E aí sim você pode fazer o cancela, cancela, cancela. Porque quanto mais você fizer o cancela, 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 resistindo, é aquela frase famosa que a gente sempre ouve. Tudo que resiste, persiste. Você tá ali resistindo, cancela, 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 você vai sentir mais disso. Isso mesmo, é ter consciência, né? Um autoconhecimento consciente. É você agregar, aceitar aquilo que te pertence, né? Essa raiva, essa angústia, ansiedade, a inveja, os ciúmes, seja lá qual for a sombra que apareça, reconhecer que ela é parte sua,
né? Observar o que ela está te ensinando para que realmente isso ganhe uma consciência em você e aí ok. Mas aí eu costumo também dizer que assim, não adianta só você cancela, como você falou, e também não colocar algo bom naquilo, né? Que é a consciência, que seria a primeira, e depois colocar um sentimento bacana naquilo, Sim. né? O que que eu quero agora melhorar, né? Então assim, tive muita raiva de fulano. Ok, o que que essa raiva trouxe para Elane, que ela ganhou uma consciência e agora com essa consciência eu não vou ter mais raiva de fulano. E aí Uhum. em cima disso, sei lá, desejar o bem, visualizar, né, você bem, tem que criar um novo pensamento, para isso gerar um novo sentimento, né, consciente, claro. E não com a rejeição, porque também rejeitar você só vai empurrar com a barriga, né? Sim. Uma hora vai voltar. Uma hora vai voltar para você. E aí, o que que você faz com isso? Não E tem muito o porque que fazer. Roseli, não significa que é uma ferramenta, né? É a ferramenta que funciona para mim. Eu não sou Uhum. especialista em gratidão, eu não sou uma pessoa que dá curso de gratidão. Não estou fazendo a jornada porque eu quero vender um curso de gratidão. Já aviso isso de começo, De cara. cara, porque as pessoas estão tão traumatizadas de tanta gente oferecendo coisa porque, né, no pano de fundo tá querendo vender alguma coisa. Não é gratidão, não é curso de gratidão que eu tô querendo vender, né? Eu apenas aplico em mim o que eu experimentei sim com especialistas, com leituras e tudo mais, que eu apliquei que funcionou. E quanto mais eu aplico, mais eu vejo a contribuição daquilo, né? E a gratidão é uma das coisas que lá no passado eu rejeitava, eu resistia, eu falava assim, ai, mundo de Poliana. Pode ser quem tá vendo a gente aqui, que outro dia eu fui falar de Poliana, a pessoa falou, o quê, Poliana? Mas na nossa época, né? Não sei se você lembra, É, mas lembra. tinha o livro da Poliana, né? Que é um livro Sim. que era da geração da infância, da infanto-juvenil, né? Pessoal da infanto-juvenil da Isso. nossa época que lia, que era Poliana e Poliana Moça, né? E a Poliana, ela via sempre o lado bom da coisa. Ela foi uma menina que perdeu o pai. Eu não lembro direito, eu preciso reler esse livro. Até Também não falei, lembro muito, a não. minha mãe doou o meu, eu acho que eu vou comprar outro. Mas eu lembro que era alguma coisa de que ela perdeu o pai, ela foi criada, eu não sei se foi por uma tia, e não era uma coisa assim muito fácil para ela, e Muito amorosa, né? ela sempre buscava o lado bom da coisa. E esses dias eu fui falar a respeito disso, nossa, Poliana, o que é Poliana? Eu falei, nossa, naquela época já existiam livros, já existiam maneiras de trazer para a gente já tão pequenas de se Uhum. conectar com a gratidão, né? Ela não falava em gratidão, ela É, falava de ver o lado bom da coisa, que nada mais é que a gratidão. e a gratidão. Isso mesmo. E a E, gratidão é e para maravilhosa, mim, né, Rô? Porque ela traz tantos benefícios quando trabalhada, né? quando trabalhada, e também, que é uma coisa que eu estou batendo muito na tecla com o pessoal, não é aquela gratidão da boca para fora. Tanto é que assim, agora que eu trouxe uma prática que foi de colocar o coração, né? Foram vindo Uhum. práticas assim, pra ir limpando, até a gente, agora que está chegando para o final, vamos colocar o coração aqui agora, né? Que é para sentir, expandir mesmo essa gratidão e transformar o que precisa ser transformado. Então, para Uhum. mim, Roseli, a ferramenta da gratidão ajudou muito. Mas confesso, no passado eu resistia muito. Falava assim, vou agradecer porque aquela pessoa tá me ferrando. Como que Como assim? Né? Tipo, o quê? a pessoa botou o pé ali para cair, eu vou agradecer? Né? Puxou meu É, vou tapete. falar, "Ai, obrigada." Mas na verdade não é a questão da pessoa. O que a pessoa vai colher é uma questão dela, é uma história dela, são as colheitas que ela vai ter pelas sementes que ela plantou. Mas o que que eu vou fazer a partir daquela ação? Trabalhar em mim, né? Hum. Para que eu possa me libertar daquilo que está me prendendo, daquele sentimento que está me prendendo. Então, às vezes, Uhum. eu lembro que há tempos atrás, quando eu dizia para as pessoas que eu era grata que eu era não, que eu sou grata ao meu ex-marido, que eu sou grata à separação e tudo mais, tem pessoas que falam assim,
não consigo entender isso que você está falando. E não é uma coisa hipócrita, é uma coisa verdadeira. Eu realmente sou grata. Porque a partir de tudo isso, surgiu uma outra Roseli. E ela pôde olhar para as dores dela, ela pôde curar as dores dela, ela pôde lidar com o que era aquilo que fazia com que ela sofria tanto quando ela era, de alguma maneira, rejeitada. Porque a separação é uma rejeição, né? Sim, Isso é uma dor, né? Isso tinha a ver com as minhas histórias, com as coisas que eu fui construindo ao longo da minha vida e que está muito relacionado com a nossa infância. Né? Total. Então, a gratidão... É papo para mais de metro. Mas a gratidão é uma coisa muito assim, né? Aí vocês vão até querer questionar, mas o que tem a ver a gratidão com o despertar do seu poder interior? Tudo a ver. Porque quando você descobre que a gratidão é um poder que nós temos, ela está dentro de nós, agradece que a graça desce, não ao contrário, né? Porque normalmente você agradece, obrigada, quando você já recebeu, né? Então você está recebendo algo, você está agradecendo, obrigada. Quando você começa a trabalhar e exercer a gratidão na sua vida, por tudo aquilo que você ainda não vivenciou, mas você sabe que já é seu e agradece, você está dizendo ao universo, a Deus, como você gostaria de chamar ou como você chama, que você sabe que já é seu. E aí começa a descer. Quando ela diz, eu sou grata ao meu ex-marido, é porque através dessa história, através dessa dor, ela aprendeu e subiu. Então, ela se elevou a um despertar muito maior do que ela vivia, né? Então, ela vivia em sofrimento, ela vivia escrava de uma dor do passado, ela vivia em honra da dinâmica familiar que nos traz, né? Do sistema familiar que chega até nós, e a gente continua honrando isso através da nossa dor, mas quando ela percebeu e ela tratou isso dentro dela, ela liberou isso para a vida, ela se torna grata. E aí volta a repetir? Não volta. O ciclo vicioso acaba e ela tem um novo, né? Um novo olhar, um novo despertar. Ela despertou o poder dela de olhar para o ex-marido e agradecer. Isso é um poder. Ou eu estou enganada? Não, e eu trouxe esse exemplo da separação, mas isso vale para tudo, né? Quantos lugares por onde eu trabalhei que, de alguma maneira, eu me sentia prejudicada, eu sentia, aquela pessoa tá fazendo isso comigo, aquele chefe tá sendo assim, assim, assado, mas eles estão apenas trabalhando a favor do nosso sistema. Quando a gente desperta para isso, que as pessoas que estão ali nos desafiando é alguém que está a favor do nosso sistema, eu não vou dizer que naquele momento você vai conseguir ser grata, mas depois que você consegue transformar aquilo, ou quando você escolhe olhar, colocar luz naquela situação, você consegue ser grata por aquilo. E eu, ao longo da minha vida, eu atraí muitos desafios nos meus trabalhos de pessoas que naquela época eu considerava assim, não me valoriza, não me reconhece, não, né? Era sempre aquela coisa. Mas o que estava por trás de tudo isso? A dor de uma criança que queria ser vista pela mãe, que é a maioria das coisas que acontece que a gente vê nas constelações. Ou é por conta da mãe, do pai, né? E quando a gente consegue perceber isso, significa que a gente vai deixar de atrair esse tipo de pessoas? Pode ser que não. Só que quando elas surgirem, você vai olhar, opa, tá vindo de novo essa situação. Eu tô voltando de novo nessa situação. O que eu tenho para criar aqui? O que eu posso sobrecriar a partir disso aqui? Sim. Que sentimento eu posso colocar aqui? É um novo olhar, né? Pode ser até a mesma situação, mas tem que ser um novo olhar sobre aquilo, né? Um novo ponto de vista baseado no que você sabe agora. O que aconteceu antes era só o que você sabia. Não tinha como ser diferente. E tem muitas coisas que eu tô falando aqui hoje, que nós estamos conversando aqui hoje, e daqui meses, daqui anos, a gente vai estar num próximo nível. Sim. Desde que a gente se permita. Deus quer. Deus quer. Por isso que a gente não tem aquela frase também que as pessoas falam, dê o primeiro passo que Deus põe no chão. Não é assim que fala? Deus faz o caminho.
né? Caminha que o chão vem. Se a gente não der esse passo, a gente não vai saber o que tem mais adiante, e não vai transformando e trilhando o que a gente tem a trilhar e transformar na vida da gente. A gente Não tem como. só remoendo aquela dor, a gente não vai conseguir acessar esse poder interior que a Elaine convidou para a gente estar conversando aqui. Não consegue, porque tem que ter um olhar amoroso, né, Rô? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu começo? Começa por aquilo que mais te apavora, por aquilo que mais te traz dor, né? Então, assim, se for o medo, olha para o medo, para a insegurança, para as dores que você tem. Isso, não tenha medo. E aí você começa. Isso, porque aí você vai trazer aquilo que mais está te doendo, porque sempre tem. Então, assim, a Elaine, quando buscou o despertar desse poder interior, ela buscou através de uma dor. Né? Eu estava passando por muitas questões pessoais, profissionais, eu fui ao fundo do poço, que aí, graças a Deus, eu cheguei lá, né? Bateu o pé. E aí, quando eu olhei, eu falei, opa, tem mais coisa aí para mim. Mas, assim, tem que ser aquele olhar amoroso, sem condenação, sem julgamento, né? Então, assim, eu sou isso que eu sou, obrigada. E começar a olhar para essa dor. Então, eu busquei o ponto focal para melhorar quem eu era através dessa dor. E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento, comecei a me tratar, fui fazer terapia, fui fazer exercício, fui fazer meditação, fui comer melhor. Então, não foi só uma coisa. Foi ótimo esse ponto que você puxou, que é muito importante, que a gente sempre traz para as pessoas que a gente trabalha, né? Essa coisa do equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Nós não somos só uma coisa ou só outra. Eu me recordo também que tinha épocas em que eu estava totalmente espiritual, só focada no espiritual. O espiritual dá força, dá. É preciso que a gente tenha fé, independente de qual seja a religião. Fé no sentido de confiar, é o que vai fortalecer a nossa confiança. É importante. Mas se eu não estiver com o meu corpo físico saudável, eu vou ter fé, mas não vou ter força. Não, não vai conseguir. Né? Você não vai conseguir lidar. É preciso que a gente crie esse equilíbrio, né? De fazer uma atividade. Eu, por exemplo, a Elaine sabe, se bem que agora ainda eu estou me... Não voltei às aulas, mas eu faço aula de dança cigana. Poxa, é uma coisa... Linda, gente. Tem que ver essa mulher dançando. Uma coisa louca. É uma coisa que me alegra, né? É uma coisa... Traz felicidade para mim. Tô indo na academia agora. Né? Bem-estar. Tô indo na academia agora. Vou dizer para você, gosto? Não gosto. Mas eu gosto, eu me amo. E eu sei que para que eu possa estar em equilíbrio, eu preciso cuidar desse edifício da onde está o meu espírito, da onde está a minha alma. Então eu preciso cuidar dele, né? Hoje eu me trato com homeopatia. Até quando eu tomei a vacina da Covid, eu tava tão zeradinha de remédio, mas eu passei tão mal. Passa, porque, né, o corpo não tá mais acostumado com esses venenos. A pessoa tava zerada, tomava a vacina da Covid, mas eu tive que cancelar minhas agendas. Porque eu fiquei 3 dias largada na cama, com dor no corpo e tudo mais. Mas então, eu tomo homeopatia e é muito legal. Existem vários profissionais da homeopatia hoje que eles olham para o ser como um ser inteiro também. Então, todas as vezes que eu vou conversar com o meu médico, dar o feedback de como eu estou, porque a cada X dias eu mando mensagens para ele, ele quer saber como estão as minhas emoções, como que está a minha mente, como que está meu corpo. Ele quer saber tudo, para ele saber qual vai ser. É o conjunto, né? É a obra. Tudo junto, exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa de médico para cuidar do nosso físico? Precisa, né? Eu sempre também bato muito na tecla. O fato de eu estar te atendendo com a terapia não está tirando você a responsabilidade de ter um acompanhamento médico. Às vezes, quando nós estamos numa depressão, a gente precisa ainda daquele amparo. Mas a gente no paralelo também, cuidando das emoções, até que vai chegar um momento em que o próprio médico vai dizer, olha,
você está de alta dessa medicação, Pode ir embora. né? Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade de dizer que precisa ter esse casamento, né? Sim. Quem é da saúde, cuidar da saúde. Quem é da atividade física, cuidar do corpo, né? Tem os responsáveis, os líderes que nos ajudam a cuidar da parte espiritual. Se for uma escolha, seguir alguma religião. Mas a religião maior que tem é Deus e que está dentro do nosso coração, não está fora. É isso. Nunca tá fora. Ele tá em tudo, né, Rô? E quando Deus a é gente tudo que fala há. de poder interior, é justamente isso, é chegar ao ponto de você encontrar o Deus que está dentro de você. Esse é o maior poder interior, né? Que uns falam de essência, outros falam Deus, cada um dá o nome que quiser. Mas é aquele... Centelha divina, o todo, o universo, Jeová. É Deus. Não importa. Oxalá, sei lá como que chama lá, mas é Deus, É gente. aquela força que está dentro de você. Então, quanto mais a gente vai limpando as crenças, todas as considerações, e que todo mundo tem, a Elane tem, a Roseli tem crenças ainda aqui com a gente? Tem. A gente tem as pessoas que cuidam da gente? Tem, né? Não, a gente não aguenta. A partir do que a gente vê na gente, a gente tem mais riquezas para poder contribuir também com os outros que a gente está trabalhando, né? Mas a força maior é essa, é o Deus, é a essência, é a fonte que está dentro de você, quando a gente consegue sair limpando todas as crenças, todas as histórias que a gente foi construindo ao longo da nossa vida e que nos paralisa, que faz com que a gente pense e se trave nas nossas ações, a gente consegue chegar na nossa fonte, né? Na nossa força interior, na nossa fonte criadora. Você falou uma coisa muito importante aí nesse contexto que a gente estava falando, porque muitas vezes as pessoas focam só na espiritualidade, como você falou que fez, né? Ou foca só no físico, foca só no mental, e aí acaba ficando em desequilíbrio, né? Porque aí as outras coisas vão pendendo, né? Então vai pegando da onde está bacana e vai sugando aquela energia para suprir o que está faltando. Então, quando eu cheguei nesse contexto que eu te falei, foi justamente porque eu vinha dessas medicações, comecei a terapia, e aí começou outras questões, porque aí o físico, né, quando você começa a limpar o mental, o físico começa a dar aquela baqueada. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu parti para cuidar do físico, mas quando eu consegui juntar físico, emocional, energético, né, e espiritual, fazer o conjunto todo da obra, eu comecei a ficar melhor. A minha estrutura começou a ficar melhor. E aí, por mais que eu saiba que buscar é o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas, eu não posso esquecer das outras coisas que competem a mim cuidar, né? Então, muitas vezes a pessoa está muito focada no espiritual e esquece do resto. Ou muito focada numa coisa e esquece... Não, tem que cuidar do templo todo, porque nós somos um templo aqui, né? E para você chegar a esse poder interior e despertar ele, que é acender a chama, que Deus é tudo que há, então eu não estou separada da Roseli. Quando ela se cura em algo, ela está reverberando algo que eu não consigo sozinha curar. Nossa, eu li exatamente sobre isso ontem. Ai, gente, que lindo! Gratidão, nossa, arrepiei. Isso. Que lindo isso. Quando a gente se cura, né, e que não é egoísmo nenhum a gente querer se cuidar e se curar, porque quando nós estamos nos curando, nós estamos também curando o outro. É isso. A nossa cura é o outro. Sim. E independe se é a pessoa que está ali do seu lado, é essa coisa que você está falando, do reverberar mesmo. Eu estou curando aqui, eu estou gerando ondas para que outros se curem também. Sim. Né? Porque tem coisas que eu tenho, né, dificuldade e é muito desafiador para mim, mas que para a Roseli é mais tranquilo. E quando ela já despertou esse poder dentro dela de observar alguma dor dela sem vivenciar a dor, só passar por ela, ela consegue limpar e curar mais rápido. E aí, por reverberação e vibração, isso chega até a mim.
para que eu consiga harmonizar em mim essa dor ao ponto de eu conseguir olhá-la e liberar. Então, olha o poder interior que cada um de nós temos. E isso assim, né? Sem eu falar de consciência, só estou falando do nosso poder interior. Imagina se ganhássemos consciência disso. E por isso que deve acontecer isso com você também. Eu insisto muito com as pessoas quando vem. Já aconteceu de chegar clientes para você e falar assim: ai, você precisa constelar o meu marido. Sim. Aí fala, você precisa fazer barras no meu marido. Ele não. eu falo assim: você acha que é ele que precisa constelar? Eu começaria por você. Mas não é uma questão de que tá julgando e criticando, mas quando eu trabalho a minha relação, se eu tô achando que é o outro que tá precisando mudar, é porque tem alguma coisa ali na relação que não tá, que tá incomodando, que tá, né? Então, quando eu formo, e que também já aconteceu da pessoa fazer, transformar, e daqui a pouco o marido quis vir também. Tem. Então, Não é incrível isso? Acaba gerando o interesse do outro também transformar. Porque enquanto eu tô ali, porque você precisa fazer isso, porque eu tô ali botando o dedo e aquela, de novo, cai naquela situação, né? Você tá ali insistindo, a pessoa começa a resistir. Agora, lógico. Quem gosta de ser confrontado? Não, ninguém. Quem gosta de ter o dedo apontando, mostrando, olha, você tem que melhorar isso, você é inflexível nisso. Mas falando sério, vocês precisam considerar meu marido. A Lucinha. Luciângela. Como assim, pessoa? Olha aí, ó. Você acabou de falar, ela quer que constela o marido. Começa por você, amada. Eu te garanto. Seja a mudança, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja você essa mudança. Isso não quer dizer que tem alguma coisa errada com você, mas vai mudar o seu olhar. Sim. E essa mudança pode gerar uma transformação no seu marido. E daqui a pouco ele também quer vir olhar para isso. Adoro corações, gente. Obrigada. Eu também gosto de corações, gente. Adoro, gente. Pode apertar vários corações, por favor, tá bom? Seríssimo, né, Luciângela? Inclusive, ela falou que é seríssimo. Sou a enxerida das convidadas. Eu só apareço de convidada. Amanhã eu sou convidada de uma outra amiga que tá lá no Egito. Ai, que delícia! A gente vai estar falando sobre recomeços, né? Ai, que gostoso. Que hora? 10 horas também? 5 da tarde, para poder ser um horário legal, né? Porque tem a diferença. Um horário para. Ai, que bacana. 5 da tarde. E aí. Vou colocar para despertar aqui para assistir. O lance da jornada dos 51 dias de gratidão foi justamente para eu ir para o meu próximo nível. Porque a Elane que me conhece sabe, a Roseli, ela é tagarela, ela gosta de conversar no pessoalmente ali, nos grupos que a gente tá. Mas nesse mundinho virtual, eu tava bastante resistente. Eu tava dando a de enxerida de ser a convidada das pessoas. A minha primeira live vai ser semana que vem. Aê! Gostei de ver, garota. Isso, gente, é despertar o poder interior. É você passar para o próximo nível. Ela começou se trabalhando, ela começou olhando para ela começou trazendo a gratidão de dentro para fora, até o ponto que ela falou, agora eu estou preparada. Qual o desafio que você tem na sua vida, que você precisa criar essa força interior e despertar isso em você, nessa centelha, que não julga, que não condena, que tem amor o suficiente para fazer a gente transbordar. Ela trabalhou isso nela. Cada vez, né, Elane? Porque às vezes... Um passinho de cada vez. Outra coisa que eu insisto com as meninas, às vezes a gente fica olhando tanto para o mundinho do outro, para o quintal do outro, e quer ir tanto para o extraordinário, porque o outro já está naquele passão, e aí a gente não sai do lugar. Então vai devagarinho, vai dando o seu passinho. É até aqui que eu fui nesse momento? Ok. Dá esse passinho. Quando você der esse passo, você vai se sentir empolgado. E aí você vai querer dar mais um passo.
Ó, a jornada de gratidão, para vocês terem uma ideia, era para ser assim. Eventualmente eu ia fazer um vídeo, outros dias ia ser posts. Mas aí eu comecei a olhar, falei, não, tô gostando desse negócio de vídeo, porque eu fico resistindo de fazer vídeo. Não, pois eu vou fazer os 51 dias com vídeos. Muito bem, arrasou. Esse foi o meu passinho. Depois vão vir outros, vão vir outros. Então É aqui isso. não tem aquela coisa de a Elaine e a Roseli tá aqui falando, elas estão se achando, elas sabem, mas não, nós temos também as nossas dificuldades, Superação. dores, e a gente nos desafia a cada dia a dar um passinho maior. O que não pode a gente ficar parado no lugar. Não pode. E eu já contei isso em outras lives, que eu sempre tive um problema muito sério com vídeo, com foto. Sempre. Ou porque eu não me achava adequada, ou por algum motivo. Eu não gostava de me ver em vídeo. Então, fazer a primeira live, para mim, foi muito desafiador. Porque eu tinha que olhar para mim, eu tinha que me ver, né? Eu tinha que lidar com aquela imagem ali. Então foi muito desafiador. Eu suei, eu passei mal, eu fiquei com dor de cabeça, eu tive crise de diarreia 1 hora antes. Foi uma coisa assim, eu falei, meu, não vou aguentar. E quando acabou, eu estava encharcada, por isso que eu tinha tomado banho. Mas depois da primeira, eu falei, ok. Eu dei o primeiro passo. E agora? Né? Tipo, e agora? Aí fui assistir a live, então achei 1000 defeitos, achei, nossa, falei, meu, que coisa horrível, né? Coloquei várias críticas. Olha aí de novo o dedo julgador, me apontando, me condenando. Eu não fui capaz de fazer um elogio a mim mesma. E aí veio assim, né? Tipo, dê um passo em direção à vida, que a vida vai dar 10 passos na sua direção. Sim. Né? Acalma seu coração. Você deu um primeiro passo, vai ajeitando conforme você for fazendo, vai aparando as arestas e corrigindo no caminho, só não deixe de fazer. E aí de lá pra cá, eu venho fazendo. Aí eu falei, agora eu vou fazer com mulheres, né? Vou falar, contar a história das mulheres, qual é a força que nós temos, para ir desbravando isso, assim, para mostrar que a gente também tem dificuldade, porque às vezes as pessoas olham e falam, terapeuta é tudo namastê. Não, gente, não é tudo namastê, não. Né? Eu costumo falar que é ladeira abaixo, porque é muita coisa. Do terapeuta do Namastê, pode ter, porque a gente tem bastante gente aqui que pode estar nos vendo e que são terapeutas, né? Já teve situações também de quando eu trouxe essa fala como você está trazendo, terapeuta tudo Namastê, mas na terapeuta suas dores e tudo mais, e que a terapeuta, e era uma terapeuta, e ela disse assim para mim, nossa, Roseli, isso que você está me falando é tão libertador. Porque às vezes tem pessoas que estão começando na terapia e ela tem tanto para oferecer e ela fica na autocrítica de que ela não pode porque ela ainda não curou determinada dor. Ah, como eu vou falar disso se eu tô sentindo isso também? Mas tem tantas outras coisas que você superou, tem tantas outras coisas que você pode contribuir. E ter que se trabalhar vai ser o tempo inteiro. Enquanto a gente estiver aqui, vai ser o tempo inteiro, porque o dia que a gente não tiver mais nada para curar, mais nada para transformar, a gente não vai estar mais nesse plano. Não mesmo? Eu costumo falar para os clientes que eu atendo, Rô, que assim, coloca uma faixa em construção e você vai ficar com essa faixa até enquanto você estiver aqui. Ou então, porque meus problemas... Qual é o seu problema? Meu problema é dívida. Amor, isso não é problema. Você não quer ter dívida, você passa desta fase para a próxima. E a próxima é você desencarnar e ir para o próximo plano. Porque enquanto você estiver aqui no planeta Terra, você vai ter dívida. Então isso não é um problema. Na verdade, isso é uma bênção. Porque se você tem dívida, significa que você tem dinheiro. É uma energia, né? Então você está vivendo, né? Você tem que estar igual naquele aparelho, né, do hospital. A sua vida tem que estar assim. Porque senão você não está mais. Se tiver linha reta, você não está mais aqui. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar os nossos processos, a gente começa a olhar a nossa vida com um ponto de vista diferente. E né? Então a Elaine... Quando a gente olha para o nosso maior propósito, porque a gente fica naquela busca, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Mas quando a gente percebe que o nosso maior e principal propósito é evoluir,
a gente começa a olhar para as coisas de uma forma mais leve. Sim, mais tranquila, né? Já não tem aquele peso. Então, assim, eu não preciso evoluir o mundo, eu preciso evoluir a mim, e o meu entorno vai receber essa reverberação através de mim. Eles vão mudar? Isso não me importa. O que importa é que eu continue tendo amorosidade com os meus processos e, consecutivamente, aqueles que forem chegando até a mim, seja familiar ou não, eu consiga mostrar para eles de uma forma tranquila que eu fiz um caminho no qual eu despertei e evoluí. Eu acho que esse é o mais precioso, a maior assim, preciosidade que eu tenho hoje em falar sobre despertar o poder interior é trazer essa visão sem a dor, porque eu passei pela dor. Então, assim, não precisa ter tanta dor. Você pode olhar o seu sofrimento sem viver essa dor, né? Olhe para ele e realmente faça o que a Roseli falou no início. Eu estou hoje nesse plano como terapeuta. Então, assim, eu estou nesse plano hoje passando por um sofrimento, mas não vivenciando mais a dor. Eu Passando aprendi a despertar. Passando, passando, só tô passando, gente. dele. Não. Fica mais leve, não fica? Mas isso é um treino, tem que ter um treino mental, óbvio. As terapias ajudam? Óbvio. As técnicas que a gente trabalha ajudam? Óbvio. Todas elas. As que a Roseli trabalha, que muitas barras Jax eu e ela fazemos, ela é facilitadora, eu ainda não. As Aliás, técnicas sistêmicas. quem quiser fazer o curso de barras, eu vou estar facilitando o curso em setembro, dia 21, é um sábado. E vai ser um lugar lindo, lá em Congonhas, é um espaço de uma amiga minha querida. O espaço dela é lindo, tem até o furô, fiquei apaixonada pelo furô que tem lá no espaço Que dela. gostoso. Pertinho Tudo a ver com barras, né? de Congonhas. Então, quem estiver interessado, Pura. dia 21, um sábado, é sábado. Se 21 for De sábado, setembro. vai ter curso lá nesse espaço se chama Instituto Selling. Muito legal esse instituto, muito bonito. Ela preparou tudo com muito carinho. E aí eu falei, vamos abrir uma turma aqui. E aí a gente abriu uma turma lá. Começa. Porque barras é um antes e depois, gente. Quem faz barras, quem fez, sabe o que a gente está falando. É um antes e depois. Assim, as terapias ajudam? Sim, a conversatória ajuda, claro, ajuda muito. Mas quando você começa a utilizar algumas técnicas, constelação familiar, eu costumo falar que o campo é tão fofoqueiro que eu falo, não, tá tudo bem. Ele já fala logo de cara, não, tá nada bem. Vem aqui, queridinha, tá tudo errado isso aí. Barras de Axis, então, é a expansão na certa, assim, desperta muito um poder interno, né, um poder de se olhar, e assim, olhar com uma consciência amorosa. Porque eu lembro que quando eu fiz o curso, eu falei, gente, eu saí meio assim, tipo, oi? Né? Você sai procurando as coisas, né? Eu falei, gente, Aquele que negócio que planeta é tava esse? aqui. Tipo, que esquisito. Muito mais leve, mais assim, uma expansão mesmo. Aquela Elane que entrou para fazer o curso, minha primeira classe, às 9 da manhã e saiu às 19, não existe mais. Eu sou uma outra mulher. E isso tudo me ajudou a fazer o quê? Despertar realmente a força que já estava aqui. Porque às vezes, né, você fica com essa coisa de pegar na prateleira, ou eu vou seguir fulana, vou fazer igual ciclana, mas está com você, é o seu poder, não o meu, não o da Roseli. Aqui a gente está batendo esse papo, mas o que a gente gostaria, pelo menos o que eu gostaria, e tenho certeza que é o desejo dela também, é você despertar o seu poder, com o que você tem. Que abra algo para você, né? Você perceba algo, Sim, né? que você desperte com amorosidade aquilo que você já veio. Né? Parar de achar que a gente é humanos tendo uma vivência espiritual. Não, gente, a gente é um ser espiritual tendo uma vivência humana. Nós somos eternos. E aí, até você começar a despertar e buscar e limpar essas coisas que você foi adquirindo, né, do zero até agora. Então tem muita coisa aí, né? Tem muita honra familiar, tem muita dinâmica, tem muita crença, tem sofrimento, né? Mas você tem que passar a olhar para isso com esse novo olhar, né?
E só aprende quem faz, quem E dá o as, primeiro passo. falando disso que você estava falando, como foi para você, para aquelas pessoas que têm dificuldade, porque tem pessoas que gostam de vir para terapia para falar, para conversar, para pôr para fora. E as barras, ela é muito legal para aquela pessoa que quer ficar no silêncio. Sim, quer ficar quietinha, né? Quer ficar Só... quietinha. Porque é uma escolha. Ou a pessoa, se a pessoa quiser ficar conversando durante a aplicação, ok, ela vai ficar conversando e a gente vai ficar limpando. Não precisa limpar, vai rodar. Isso, Mas se ela quiser simplesmente entregar e receber o que ela tem para receber, ela vai receber da mesma forma. da Então, ela mesma forma. tem dificuldade de falar, às vezes não tá nem mesmo conseguindo olhar. A gente tá falando tanto de olhar para acolher, mas às vezes ela não tá nem conseguindo olhar. Vai fazer uma sessão de barras Vai. Gente, é libertador. e veja o que acontece. É incrível porque é realmente um antes e depois. Barra de Axis, ela libera e desbloqueia até as coisas que você achava que estava tudo bem. Tipo, tava tudo bem, tô fazendo terapia, né? Tá tudo bem. Tô cuidando disso lá no consultório, tá tudo bacana. E aí quando você senta e recebe, né, e correm as suas barras, você levanta e fala, onde eu tava? O que tá acontecendo, né? Pra mim foi assim, tipo, eu falei, meu, como assim, né? Sabe o Tipo, que eu e a... faço, Lani? Às vezes acontece de vir alguma pessoa passar por um processo de coaching, por exemplo, e ela, naquele dia ela tá travada, ela não tá fluindo, não tá conseguindo ter visão, não tá conseguindo planejar, nada. Eu falo, não vem nem as respostas, né? Tipo, ai meu Deus. deita aí. E aí eu corro 10 minutinhos de barras antes de ir pra sessão. Pronto, A coisa abre. abre. E o Barras também é bom por causa disso que você falou, do silêncio. Às vezes a pessoa tá com tanta dor, né, que ela não quer expor essa dor. E a Barras de Axis, ela lhe permite, né, esse silêncio, né, para você até entender que dor é essa. Porque não há necessidade da exposição da fala, né. E aí eu acho muito legal, porque quando eu percebo que a pessoa já chega ansiosa ou tá nervosa, tipo, vou ter que falar, né, o que que é. E aí eu já falo de cara, olha, você não precisa falar nada. Só respira e a gente vai cuidar de você. Se entrega. E aí a pessoa levanta, assim, com aquele olhar, com aquele brilho nos olhos, eu falo, gratidão, Deus, gratidão, porque o trabalho foi feito. E por que E que a é gente muito bom. dessas coisas, né, Elaine? A gente tá falando de poder interior, mas é no sentido assim. Já falamos aqui que o poder tá dentro de você. É Sim, essência divina, o divino, Deus, o nome que você quiser dar, o nome que faz sentido para você que está dentro de você. E se isso mesmo. algumas vezes estiver difícil de fazer esse caminho de volta, existem N ferramentas que podem ajudar. Sim. E a ferramenta que às vezes funciona para a Roseli pode não ser a mesma que é para a Elaine. Então ainda Sim, existe aquela conexão que você tem com a ferramenta, total. né? Né? A identificação, né? Igual a dor. Todo mundo passa pela dor uma vez na vida, mas eu não tenho como mensurar a sua dor e você mensurar a minha. É igual a ferramenta. Às vezes eu passo pelo bar e falo, nossa, mas... E a pessoa passa e fala, tá. Era isso que você falou? E aí ela se identifica mais, sei lá, com uma constelação, né? Com a conversatória, com um reiki, com um coaching, né? Porque aí ela vai se identificar com uma PNL, com a hipnose, depende do que a pessoa, de como ela é, né? Ela tem que respeitar também isso, né? E a comparação também, gente, é muito dolorida. Comparação causa dor, causa sofrimento, causa julgamento, e você entra numa crença de novo, porque você está se comparando. Não tem como comparar. Eu e a Roseli, a gente trabalha com barras, mas se você fizer uma sessão comigo e fizer uma sessão com ela, você vai sentir a diferença. Porque ela tem a energia dela, eu tenho a minha, e nós trabalhamos de formas diferentes. Então não adianta eu me comparar com a Roseli, e nem ela se comparar comigo. Cada um Porque vai se somos seres únicas. com o seu. Também, aqui também traz levanta, né? Eu falo que o campo vai levantando coisas assim Vai muito levantando. importantes, né?
Às vezes eu gosto de estar trazendo o pessoal também para a questão do profissional. Às vezes a gente fica se comparando profissionalmente com o outro, falando assim, ah, Uhum. eu não vou dar o primeiro passo, eu não vou me lançar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque já tem tanta gente fazendo isso. É Mas uma judiação, né? a cada um de nós tem as pessoas que vão se identificar com o nosso trabalho. Sim. Não é perfeito? Tem as pessoas Não certas é e que vão estar prontas para receber o que a gente tem para oferecer. isso mesmo. Porque é voltar de novo ali naquela bondade de Deus, na bondade do universo, da centelha, e assim vai. É entender que, assim, da mesma forma que somos únicos e trabalhamos, terão clientes e pessoas que vão se identificar com você, comigo, com outros terapeutas, a gente conhece vários, porque somos únicos, né? Então, a nossa vibração vai trazer o nosso. São os que vão na Não precisa. mesma frequência que você. Sim, não precisa ter uma preocupação com a concorrência. Não veja como uma concorrência, veja como uma parceria, como uma troca de energia, como uma troca de ideias, como uma troca de parceria mesmo. Tipo, nossa, né? Aconteceu isso. O que você acha? Ah, eu acho que, né? Eu tenho um ponto de vista que isso aqui pode ser de outra forma. E aí você tem uma nova visão. Agora, quando eu vejo como um concorrente, eu sofro porque eu vou me comparar. E aí eu vou ficar olhando se a pessoa tem ou mais ou menos ou igual clientes que eu tenho. É um sofrimento, olha que sofrimento. E aí eu Não, não não desperto uma é ficar. consciência. Enquanto você está ali preso, você não está olhando para você. De novo, Não, você não está olhando para o não tá. seu poder interior, para sua força interior, porque você está olhando para fora. Isso mesmo. E aí vocês percebem que tudo tá ligado, né? Que tudo que a gente conversou aqui, aí vocês podem falar, nossa, mas elas estão falando de uma coisa e o tema é outro. Não, gente. Tá tudo ligado. O poder que nós temos, o poder interior, tá ligado com o autoconhecimento, tá ligado com a autoimagem, com a autoestima, com se respeitar, com não se julgar, não se comparar. Liberar essas questões libera você para a vida, né? Libera você para você mesmo, para você ser livre de se julgar, você ser livre de se condenar, você ter um novo olhar sobre você, porque ontem eu estava de um jeito e hoje eu acordei de outro. Olha que incrível. E não é perfeito isso, Rô? Eu Pô, agradecer porque a Elane de ontem morreu e nasceu uma nova, com um novo olhar, aliás, a não é gente faz mesmo? todos os dias, né? E só que muitas das vezes né, acontece do que? Você ir dormir, você vai dormir com algumas questões, você vai dormir sem se perdoar, você vai dormir pesada e acorda pior ainda. Uhum. E aí você não trabalha essa questão, você leva esse dia de novo, leva o dia anterior, sem uma aceitação, e aí você continua pesada. E aí entra os 51 dias da gratidão dela, que teve muitas coisas trabalhadas nesses dias. Quem acompanhou, gente, Quem quiser comprar agora, pode. quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou pode seguir ela no Instagram, porque tá tudo lá gravadinho, bem bonitinho. E aí vocês não reclamem se tiverem catarses, porque gratidão também libera catarses. Mas também é só chamar no direct que a gente apoia. É, porque assim, você começa a trabalhar algumas questões, e teve várias questões fortes ali, né, para ser trabalhada na gratidão, que você fala, não era só agradecer, gente. Aí você fala, nossa, se conhecer, se permitir ao novo, né? Mas às vezes as pessoas acham que é só falar, ai, obrigada, gratidão, né? Gratidão, que Pô, agora é tudo assim, né? Gratidão, gratidão. Não, gente, é sentir isso, cada dia reverberar aqui dentro. eram, né? Eu gravo os vídeos todos os dias de manhã, por quê? Porque eu pratico em mim e compartilho, porque a ideia dos 51 dias era algo que eu ia fazer para mim. E Uhum. aí, Trabalhando você, né? e aí aquela força interior, né? Falou assim, mas Aquele chamado. por que você vai fazer só com você? Eu falei, tá bom, então tá, vou fazer, vou abrir para as pessoas. Mas é uma prática que inicialmente ia ser a Roseli com a Roseli mesmo que ia fazer.
Então, não é uma coisa que a Roseli só tá indo lá e tá falando, ó, faz isso aí, tá? Não, eu tô experimentando e eu também tô passando por catarses. Gente, eu tô pensando que gratidão é assim, só namastê. Ai, gratidão. Não, gente, sentir a gratidão é Teste, você limpar. eu falo teste, mas na verdade é o presente, né? Que o universo fez comigo num dos momentos lá com a carteira do Fernando, que tá lá gravado também. Sim, Você sabe o que que é ele fez perder uma demais, né? carteira no supermercado Big em Osasco e encontrar. Coisa louca, né, gente? Com tanto lugar para perder, quer perder logo no Big de Osasco. Aff, Maria. Não sabe nem perder carteira. Na frente, sabe, lá no Big, não tem aquela parte que tem a parte de mandar fazer de impressão. Sei. Ali na entradinha, né? Ou seja, ali é onde mais transita as mais variadas pessoas. Tem pessoas com, claro, com boas intenções, mas a gente sabe que também, né, pode acontecer de ter irmãozinhos que não têm tão boas intenções, né? Sim. E ele perdeu ali, com tudo. Porque não podia ser só perder só a carteira, né? Tinha que estar tudo dentro. E ali tinha um aprendizado, né? O aprendizado não só para mim, mas para o Fernando também, né? Então, assim, é uma prática que eu tô fazendo e que as coisas acontecem justamente para te mostrar. Ó, vamos ver se realmente você está grata. Gente. Será que você realmente está praticando, experienciando o que você está ensinando? Né? Sim, estou praticando, experienciando, porque gratidão é isso. É nesses momentos de aflições que ela passou com a perda da carteira, com tudo dentro, toda a documentação, todo o transtorno que a gente sabe que acontece quando se perde. E aí, mesmo assim, parar, respirar e entender que tem algo maior nisso. E agradecer. Como tá o E nosso aí... aí, só para depois eu fechar aqui com a cartinha que eu tirei antes de começar a nossa. Gente, já é 11h02, Roseli. Como assim, produção? Tempo, porque eu fiz uma live semana. Eu fiz 2 lives, 2 semanas seguidas com uma outra pessoa, e ela não conseguiu gravar a live dela, a gente acabou perdendo. Só viu quem tava ali na hora, né? Então, por isso eu fico preocupada aí com o tempo. Ótimo, então você vai tirar a cartinha, porque já é 11h03, gente, já passa rápido, né? Verdade, eu já tinha tirado, porque sempre quando eu vou começar, às vezes eu tiro e com a pessoa que eu tô fazendo a live eu não falo, porque às vezes eu não sinto a abertura, mas como eu sei que a gente aqui é de um mundo que gosta dessas coisas, Eu adoro. antes de começar, inclusive nós nos conhecemos assim, Elane, você lembra? Foi, eu lembro. A gente se conheceu lá no Cowork, na finalização, confraternização do pessoal de Barras, e aí teve o sorteio, eu ganhei a leitura do Baralho Cigano, que foi um presente, assim, gente, um universo muito, muito lindo, me presenteou com ela e com a leitura que ela faz. Nossa, gente, foi incrível. E tudo que ela leu, gente, ai, que loucura, aconteceu. Sério? Ai, Eu até tenho vontade de perguntar umas coisinhas, mas aí abre a sabe? entendi. Ai, fiquei até com as Entendeu bochechas qual é a vermelhas. pergunta, né? Já. Acho que a minha vermelhidão já denunciou, né? Tá bom. Vamos à cartinha que ela tirou para a live, gente. Quando eu sempre pergunto, o que essa live vai trazer pra gente? O que ela quer trazer, né? E aí ela trouxe assim, olha como as coisas são incríveis. Ela trouxe aqui, ó, o navio. Então, quando você tá no mar, eu gosto de contar historinha, tá, gente? Quando você tá no mar, você tá ali nos altos e baixos, você tá vivendo, se tem momentos, e isso está relacionado com as nossas emoções. Tem momento que você tá numa maré alta, numa maré baixa. Então, o que tá dizendo aqui? Que aqui, assim, quando nós trabalhamos todas essas emoções que a gente vem trazendo ao longo da vida, a gente consegue limpar, né? Entregar, devolver o que já foi uma contribuição e passar a olhar para o novo. Olha, saíram as cegonhas aqui. Então, assim, eu começo a poder olhar, porque eu já
limpei, eu já tirei do caminho, eu já curei aquelas emoções que precisavam ser trabalhadas, olhar para o que precisava ser olhado, para então poder olhar para o novo, poder olhar para o que nós estamos plantando, né? Poder criar algo novo e que está exatamente conectado com a nossa. Como eu estou imaginando que a grande maioria aqui são mulheres, né? Conectar com a nossa essência, com a nossa Ai, que lindo! interior. Saiu aqui a cigana virgem, né? A cigana nova. Então, aquela coisa pura, que é a nossa essência, né? Aquela coisa pura. Ai, que lindo, Rô. Fiquei emocionada. Gostaram? Lindo isso. Então, assim, Adorei. eu vejo que essa live, espero que tenha sido contribuição para vocês, mas foi algo assim de muita amorosidade, em poder de alguma maneira ser uma contribuição para vocês, para que vocês olhem para suas emoções, acolham suas emoções, mas não no sentido de apego, no sentido de acolher, olhar, transformar o que precisa ser transformado e criar algo novo que esteja conectado com a sua essência. Em resumo, é isso. Ai, gente, que lindo. Não podia ser mais lindo. E com isso a gente encerra a live com muita gratidão pela audiência de vocês até aqui. Muita gratidão a Rô por ter aceitado o convite de compartilhar um pouquinho dessa jornada dela, um pouquinho da vida dela, um pouquinho do poder interior que todos nós temos, por essa leitura linda, por uma contribuição muito amorosa, com toda certeza, e trouxe muito, assim, muito amor aqui dentro. Então, com toda gratidão, acho que é isso, né? Não tem mais o que falar. Ver você logo, né? Porque essa coisa assim, né? Eu quero ver você, pra gente dar risada. Eu também, dar risada, conversar, abraçar, pode, gente? Pode, produção? Pode, né? Rô, beijos quânticos, meninas lindas que ficaram aqui conosco. Muitos beijos. Quem esteve e quem vai estar conosco. Isso mesmo. Até breve, até a próxima. Semana que vem, dia 10 de agosto, no Instagram da Roseli, vai ter a live de finalização dos 51 dias de gratidão. E ela tem surpresa para falar. Em celebração, gente. Então acompanhe lá no canal. Que hora que vai ser, Rô? Às 10 também? Não, vai ser à tarde. Tarde. Eu tô pensando se vai ser às 5 ou às 19, porque eu fico pensando nas pessoas, se alguém estiver trabalhando. Vai ser entre 5 e 19, ainda tô sentindo aqui. O que o meu força interior vai dizer, a minha força interior vai dizer. É isso, siga seu poder interior, com toda certeza ele vai trazer com muita facilidade para você o horário. Estaremos lá, porque eu vou bem assistir, que eu sou bem dessas, gente. Acompanhe aí o canal dela. Quem não segue a Roseli, segue ela no Instagram. Lucy, depois eu passo para você o canal dela, para você poder assistir as 51 dias, ó. Muita coisa boa. Beijo, gente. Amo muito. Até breve.